O professor Trevisan foi direto. Em Hormuz, existe uma guerra de narrativas, mas os ataques e a alta do petróleo são bem reais. Trump tenta demonstrar força, enquanto o Irã explora seu maior medo: inflação, gasolina cara e derrota nas urnas. Começo perguntando pelo factual. Estados Unidos, de um lado, dizendo que o estreito está aberto à navegação, e Irã dizendo que essa é uma decisão que o próprio Irã tomará com Omã. O que a gente pode depreender da situação com base nesses dois fatos? Nós estamos assistindo a uma típica expressão da nossa época, né? Uma guerra de narrativas. Os Estados Unidos falam aquilo que lhes interessa, aquilo que interessa às suas forças, o Irã idem. Né? De prático, o que é que nós temos de fato? Né? O estreito é uma navegação perigosa, a própria fato da Marinha norte-americana dizer que está tudo aberto, que ela vai garantir, mas os cargueiros dizem, os próprios marinheiros, eles foram atacados, é sinal de que não deve ser muito fácil passar pelo estreito. Por outro lado, né, há uma clara intenção do Irã de deixar o estreito fechado para que os Estados Unidos parem de interferir. Em outras palavras, né, os dois lados puxam a sardinha para o seu ladinho, né, como qualquer um percebe. O que é que isso provoca? Né? Maior insegurança. Isso é todas as informações que nós temos? Não, Júlia, não é. Né? A partir de amanhã começa em Omã mais uma rodada de negociações anunciadas até mesmo pelo próprio presidente Trump, com a presença do vice-presidente Vance, com a presença de negociadores americanos que são tradicionais, o Steve Witkoff e o próprio genro Kushner do presidente Trump estarão lá. Por lado iraniano, as televisões iranianas mostraram a chegada do chanceler iraniano em Omã. A gente fica com as duas versões, a versão americana e iraniana de guerra e a versão também americana e iraniana, de que estão sentando para negociar em Omã. De concreto nisso, é a gente esperar a abertura dos mercados para ver o preço do petróleo. Esse sim é que vai dar o sentido bem preciso de o quanto a guerra vai voltar ou não. Se o preço do petróleo amanhã subir mais que os 6% que subiu na sexta-feira, nós vamos ter claramente um sinal de que a situação se deteriorou. Se não subir, é sinal de que apenas é uma guerra de narrativa. Esse é um ponto que eu queria mergulhar com o senhor sobre a negociação, né? O senhor bem citou, do lado dos Estados Unidos tem o J.D. Vance, que é cotado, né? Um dos cotados para ser o candidato de Trump na eleição de 28, e tem o Witkoff e também o Jared Kushner, o genro e o enviado especial. Como é que dá esse equilíbrio de forças? Porque muita gente é crítica, por exemplo, do Witkoff e do Kushner de não serem especialistas na discussão toda sobre o programa nuclear iraniano, se comparado com o acordo que foi feito lá atrás com o governo Obama, e o nível de conhecimento que os especialistas da época tinham sobre o programa nuclear. Enfim, o programa nuclear nem é mais toda a questão. Começou, né, com o programa nuclear e agora foi para Hormuz. Mas eu queria ouvir do senhor isso, esse perfil da equipe de Trump, bastante heterogêneo, né, inclusive com essa divisão, Witkoff, Kushner e J.D. Vance. Esse ponto é bastante sensível, não é, Júlia? Quem é que fala pelos Estados Unidos e por que fala? Não é? Nós estamos aí com uma situação, primeiro de tudo, não é? Que quem é Steve Witkoff? Né? O outro é o genro, mas quem é Steve Witkoff? Né? É um poderoso negociador do mercado imobiliário de Nova York, companheiro de aventuras imobiliárias com o Trump, mas principalmente agora é sócio dos filhos de Trump em uma grande companhia de bitcoins. Né? Basta isso. Né? Quer dizer, de alguma forma, o que nós estamos vendo é um espaço de alguém que tem empresas com Trump negociando uma situação tão sensível. Vance foi colocado nessas condições porque tem um equilíbrio, o vice-presidente J.D. Vance, porque tem um equilíbrio com a outra candidatura que também está posta de Marco Rubio, que tem a América Latina como seu território. Só que a cúpula do Partido Republicano prefere mais Vance, já estão correndo todas aquelas típicas
cerimônias e manifestações para captar recursos, convence, e não com Marco Rubio. Você vai me perguntar, escuta, mas será que a guerra não é uma coisa muito importante para estar na mão dos diplomatas e não de sócios de Trump, e muito menos de futuros candidatos? Depende do jeito que a gente olha para a história. Pelo olhar de Trump, não é não. Pelo olhar de Trump, bastam esses negociadores porque eles são leais o suficiente à sua vontade. Sabe o que é que sobra disso? O que sobra é que Trump precisa do fim dessa guerra. E o motivo principal pelo qual ele precisa do fim dessa guerra não é o Irã, são as eleições. Sabe, Júlia, talvez a notícia mais importante deste final de semana, dos últimos 2 dias, foi dada pelo jornal Financial Times de ontem pela manhã no sábado. Na sexta-feira. O que é que o Trump negociou? O que é que o Financial Times diz? Que o Trump está fazendo fortes pressões, primeiro, para cima dos grandes varejistas de gasolina, para que baixem o preço. Depois, até mesmo com o Walmart e outras redes de supermercado. Ele quer que, por ordem dele, os preços baixem. Como é que é? Não tem lei de mercado? Não é isso? Não, porque para Trump isso ameaça as eleições de outubro, a inflação dele, de novembro, as inflações dele, todo esse ciclo inflacionário pode, de fato, preocupar o eleitor, que vai pensar 2 vezes em votar no governo com a inflação que tem. É nesse contexto que a gente tem que olhar para o Irã. O Irã é mais um movimento tipicamente eleitoral do que efetivamente uma decisão de Estado para terminar uma guerra. Peraí, professor, mas isso significa que o Irã não ocupa as atenções? Depende do jeito que a gente olha. Para Trump, as atenções estão basicamente nos seus negócios e principalmente nas eleições. A guerra do Irã ficou para segundo plano. Isso é um fato, Júlia. E é sobre esse fato que o Irã também se acomoda, porque o Irã percebe o quanto ele tem poder para atormentar esses planos de Trump. A guerra é esse jogo. Os dois percebem isso. Você vai dizer, então a guerra não é para valer? É para valer. Ataca. Mas, de fato, na real, é uma guerra de narrativas, em que cada um dos lados percebe a fragilidade do outro. No caso, talvez o mais frágil sejam mesmo as eleições americanas e a inflação. Eu repito, o drama que nós vamos ter, nós só vamos saber na abertura dos mercados amanhã de manhã de petróleo. Se o petróleo subir, é porque o mercado, que sabe muito bem o quanto está tenso essa situação, se o mercado subir, é porque a guerra vai continuar. Se o preço ficar no mesmo ou subir 1 ou 2%, é porque é só um jogo de palavras. Nesse contexto, ficamos todos nós dependendo desse processo. Nossa, o senhor bem coloca aqui a questão das midterms, que são essas eleições de meio de mandato, que faz a renovação de 1/3, né, do Senado, se eu não me engano. 1/3, isso, né, professor? Isso. E toda a Câmara dos Deputados. E o que a gente viu, o que a gente tem visto com muita frequência, o professor destaca aqui a questão da inflação, né, a pressão. Isso, por si só, para mim, na minha avaliação, já é uma coisa maluca, porque os republicanos tradicionalmente são um partido do livre mercado. E a gente, tudo mudou, né? Tudo fora, as ideias fora do lugar, né? E aí ele pressionando a questão da inflação, que é algo super... Bom, pressionou o presidente do FED lá atrás, trocou o presidente do FED. E agora a comissão eleitoral, ele demitiu 2 que eram democratas da comissão eleitoral, que é um órgão ali independente que ajuda a organizar as eleições. Tem a discussão sobre a reformulação dos colégios eleitorais, né? Dos distritos eleitorais, mas aí os democratas também, né? Aí depende, tem para todo gosto. Os democratas também reformulando e os republicanos também reformulando. E a guerra, então assim, é tudo focado mesmo na eleição e olhando para isso, ele quer manter a maioria frágil. Como é que o senhor vê, com base nas pesquisas que estão saindo, a possibilidade disso acontecer com todos esses instrumentos que eu falei, né? Influenciar no voto, né? Por meio da comissão eleitoral, restringir o voto à distância, a inflação, a economia, a guerra. Olha, nós estamos, Júlia, há 100 dias das eleições americanas. É dia 4 de novembro. Nós estamos há 100 dias. Né? Quando nós olhamos para esse quadro, o que que salta aos olhos? Né? O eleitor americano tem um certo receio.
Esse é o ponto de como é que vai ficar o salário dele no final do mês. O mais grave de tudo é que o Banco Central americano está notando as pressões inflacionárias. Talvez o dado mais forte vai aparecer no fim da semana que vem, quando o novo presidente do Banco Central americano, do Fed, do Federal Reserve, Kevin Warsh, vai decidir se sobe ou não o juro. Peraí. Esse presidente não foi colocado aí porque o Jerome Powell não aceitava diminuir o juro, porque a pressão... É exatamente isso. Pressão sobre juro significa, de alguma forma, menos dinheiro na economia. Menos dinheiro na economia significa desagregação econômica, significa desaceleração. Quando nós olhamos para esse quadro, o medo de Trump é completo. Sabe, Júlia, talvez o maior arma do Irã não seja nada mais, nada menos do que o tempo. É só esperar. Ele vai manter a pressão, ele vai manter a força, ele vai manter... eles estão atacando. Estão, mas não muito, porque o Irã recebeu armas russas. Não dá para atacar o Irã como se atacava 3 meses atrás, não. Está diferente o quadro. Tem a proteção da China. Então, vamos devagar. O Irã sabe disso e sabe o quanto ele está criando problemas para Trump. É nesse contexto que a gente tem que olhar as decisões de Trump. Professor, o senhor está insinuando que o Trump não tem plano algum e nenhuma estratégia definida e ele só tem medo eleitoral? Não, desculpa, eu não estou insinuando, eu estou afirmando. É disso que nós estamos falando. Está faltando uma estratégia, isso não sou eu que estou dizendo, ou você, Júlia, como você anotou. Isso quem está dizendo são praticamente todos os institutos de análise. Quem está dizendo é o mercado, quem está dizendo é o Banco Central americano. É nesse quadro que a gente olha e vê que quem tem as cartas na mão não são a poderoso exército americano, não é por aí. Quem tem as cartas na mão é o Irã. Sabe, Júlia, quando a gente olha para o que foi, por que a guerra foi feita, os 3 objetivos da guerra foram tudo por água abaixo. Vamos lembrar? O primeiro objetivo da guerra era mudar o regime. O segundo objetivo era terminar o programa nuclear. O terceiro objetivo era reduzir a potência dos mísseis iranianos. Deu tudo errado. Mudar o regime? A Globo News mostrou em detalhes o que foi o enterro do Ali Khamenei. Milhões na rua. O caminhão precisava parar cada pouco para a multidão pegar os caixões. Todos vocês mostraram inteirinho. Quanto ao acordo nuclear, os Estados Unidos nem mais discutem, porque sabem que é inútil discutir nesse momento, e o Irã diz daqui a 60 dias, ou seja, depois da eleição. Quanto aos mísseis, é indiscutível que o Irã saiu da guerra fortalecido e não enfraquecido. Tanto isso é verdade, que todos os estados árabes moderados hoje preferem conversar direto com o Irã, para que os mísseis iranianos fiquem só nas bases americanas, não atinjam os campos petrolíferos como eles já provaram que podem fazer. Nesse quadro, talvez a gente tenha que olhar com bastante cautela e ver que faltou estratégia, faltou plano. É neste ponto que a gente tem que olhar mais para os militares americanos. Os militares americanos cobram o tempo inteiro do que eles chamam de os políticos, ou seja, o presidente, o que é que você quer com essa guerra. Eles não recebem resposta. Olha, gente, o professor Trevisan foi direto ao ponto. Existe uma guerra de narrativas. Os Estados Unidos dizem que o Estreito de Hormuz continua aberto. O Irã afirma que fechou a passagem e que qualquer acordo sobre a navegação terá de passar por Teherã e por Omã. Só que agora já não dá mais para tratar tudo como simples jogo de palavras. Houve novos ataques americanos contra alvos iranianos. O Irã respondeu atingindo instalações ligadas aos Estados Unidos no Golfo e o movimento dos navios despencou. Segundo dados citados pela Reuters, apenas 6 embarcações atravessaram o estreito no domingo. O petróleo Brent chegou a subir mais de 3%. Ou seja, a narrativa pode até ser uma arma, mas os mísseis, os ataques e a conta no posto de gasolina são bem reais. E todo mundo olha tanto para esse estreito porque por ali passaram. No primeiro semestre de 2025, aproximadamente 20% de todo o petróleo consumido no planeta mexeu em Hormuz, mexeu no preço dos combustíveis, no transporte, nos alimentos e na inflação mundial. No final, quem paga não é Trump nem a cúpula iraniana, é o trabalhador comum, inclusive aqui no Brasil. Existe uma questão política que não pode ser ignorada. Trump está às vésperas das eleições legislativas americanas de novembro. Ele sabe que guerra prolongada, gasolina cara e inflação subindo formam uma combinação eleitoralmente explosiva. E aí aparece a velha ironia trumpista. O sujeito que vive pregando o livre mercado quer que empresários diminuam preços para salvar o governo dele. Livre mercado, pelo visto, só é livre quando não ameaça o resultado das urnas.
Por isso, Trump precisa demonstrar força militar, mas também precisa encerrar ou controlar essa crise rapidamente. Ele quer posar de comandante durão sem deixar que o eleitor americano encontre a conta da guerra na bomba de gasolina e no supermercado. Do outro lado, o Irã percebe exatamente essa fragilidade. Teherã sabe que não precisa necessariamente derrotar militarmente os Estados Unidos. Basta prolongar a insegurança, dificultar a passagem dos navios e manter o preço do petróleo pressionado. O tempo, nesse caso, pode ser uma arma política mais eficiente do que muitos mísseis. E existe outro problema. Trump costuma tratar diplomacia internacional como se estivesse fechando um negócio imobiliário. Em vez de fortalecer instituições, diplomatas experientes e negociações transparentes, ele concentra decisões em aliados pessoais e figuras consideradas leais ao seu projeto político. Só que guerra não é reunião de condomínio nem negociação de prédio em Manhattan. Um erro de cálculo nessa região pode provocar mortes, inflação, crise energética e instabilidade no mundo inteiro. Portanto, o professor Trevisan acerta quando diz que falta uma estratégia clara. Trump demonstra força, ameaça, recua, negocia e volta a atacar. O Irã faz exatamente o mesmo. Enquanto os líderes disputam quem controla a narrativa, as populações civis enfrentam os ataques e os trabalhadores do mundo inteiro pagam a conta. Porque, na Guerra dos Poderosos, a propaganda pertence aos governos, o lucro fica com a indústria bélica e o prejuízo sempre sobra para o povo.